com os candidatos a prefeito de Feira de Santana. 20 minutos, como estabelecido, para todos os candidatos. É o nosso cronômetro disparado agora. E a partir de agora a gente começa a conversar com o vereador, advogado, jornalista e candidato a prefeito de Feira de Santana pelo PSB, Beto Torinho. É a terceira entrevista da nossa série entre os candidatos a prefeito de Feira de Santana. É muito bom tê-lo aqui, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco, candidato. E a gente começa já perguntando o motivo da candidatura do Roberto Torinho à Prefeitura Municipal de Feira de Santana. O que é que motivou o senhor a pleitear essa vaga no Executivo Municipal? Olha, bom dia, Fernando Moreira, bom dia, Dilson Barbosa, Ana Paula, nossa querida e simpática Bárbara, ouvintes do Bom Dia Feira. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês na Princesa FM. Fernando, eu me preparei para este momento. Você, na minha apresentação, na sua apresentação, você disse, eu sou advogado, sou jornalista, eu sou pós-graduado em Economia e Gestão Pública. Eu fui 2 vezes secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, secretário de Meio Ambiente, e estou concluindo o meu 7º mandato de vereador. Então, são mais de 30 anos na vida pública, boa parte dela no Poder Legislativo, como também como secretário no Poder Executivo. Eu tenho usado uma frase que eu conheço o corpo e a alma da cidade de Feira de Santana. Ao longo destes anos, como vereador, eu tive o contato direto com os principais problemas da cidade. Transporte, saúde, educação, mobilidade urbana, deficiente, idoso, os problemas da zona rural. Eu conheço de perto as carências da cidade de Feira de Santana. Por esse motivo é que eu me sinto extremamente preparado para, neste momento, assumir esta missão. Além desta experiência, eu fui um bom aluno. E eu fui um bom aluno, seguramente, de um dos melhores professores de política de Feira de Santana, de José Falcão, que foi vereador, que foi prefeito, deputado federal, 3 vezes prefeito, viveu esta cidade. Eu, ainda muito jovem, tive a oportunidade de trabalhar com ele no gabinete do prefeito e conhecer a cidade, conhecer os bairros, conhecer os distritos, conhecer as pessoas. Como, aliás, eu disse, eu não preciso de guia para ir à zona rural de Feira de Santana. Eu não preciso que ninguém me leve. Eu sei entrar aqui no carro e ir em todos os 8 distritos, nos principais povoados, e conhecer boa parte das pessoas onde mora e pelo nome. Então isso tudo me credenciou para que hoje eu pudesse estar aqui, não apenas pedindo voto ao povo de Feira de Santana, mas pedindo a oportunidade. Este mesmo povo que no passado elegeu Francisco Pinto, elegeu João Durval, elegeu José Falcão, elegeu tantos e tantos prefeitos que trabalharam pela cidade de Feira de Santana. Eu aprendi na minha vida que voto a gente não pede, voto a gente conquista. E exatamente o que eu tenho pedido é a oportunidade para que juntos nós possamos trabalhar pela cidade de Feira de Santana. Bom, a gente tem 4 perguntas básicas que a gente faz para todos os candidatos. Vamos à primeira delas, que é a mobilidade urbana. Como é que o senhor entende a mobilidade urbana aqui em Feira de Santana? Como é que o senhor entende hoje e como é que o senhor imagina como é que o senhor julga ser necessário para um futuro próximo, tendo em vista que a gente tem, inclusive, em caráter experimental, começando hoje, o projeto do BRT, que quem for prefeito a partir de janeiro de 2021 vai ter que administrar também o sistema. Olha, Fernando, nós temos que valorizar, prestigiar e apoiar todos os modais de transporte da cidade. Nós temos um sistema de transporte de Feira de Santana precaríssimo. Nós temos seguramente um dos piores sistemas de transporte coletivo. Só para se ter uma ideia, vamos falar sobre o ônibus, que a Prefeitura anuncia que vai iniciar no dia de hoje o funcionamento do BRT. Infelizmente, o BRT é o maior engodo eleitoral, é o maior estelionato que uma administração municipal fez nesses últimos anos. A Prefeitura tomou um empréstimo de quase 100 milhões de reais, que depois dos aditivos superior aos 100 milhões, o BRT iniciou no ano de 2015, nós estamos hoje no ano de 2020, são 5 anos que a Prefeitura iniciou as obras do BRT
E o BRT de Feira de Santana vai levar o nada a lugar nenhum. Você pegar um ônibus no transbordo, descer na Getúlio Vargas, descer no viaduto da Noé de Cerqueira, retornar e pegar João Durval e chamar isto de BRT. BRT é você ligar a cidade de ponto a ponto. Eu então pergunto a você, aos ouvintes, quem mora no Tomba, no Fraternidade, no Panorama, no Sérgio Carneiro, quem mora no sítio Matias e que vai se deslocar para outro ponto da cidade, onde e em que essas pessoas serão beneficiadas com o BRT? O BRT, se nós tivéssemos uma linha ligando o Tomba à Universidade Estadual de Feira de Santana, ligando o Santo Antônio dos Prazeres, lá no Feira 9, cortando a cidade de norte a sul, de leste a oeste, transportando passageiros. Na realidade, este BRT, ele foi concebido de forma equivocada. E aí a Prefeitura de Feira de Santana, a cada momento, há mais de 5 anos, como disse, iniciado as obras, anunciando inúmeras vezes a inauguração do BRT, protelando a inauguração do BRT. Se nós estivéssemos num país sério, eu não tenho a menor dúvida das complicações que estas autoridades que construíram e que idealizaram o BRT seriam responsabilizados. Além deste BRT, na sua prática, muito pouco ou quase nada, impactar de forma positiva na vida da população feirense, nós ainda temos aqui um sério agravante. Nós temos uma das tarifas de transporte coletivo mais caras do Brasil. Eu fiz o levantamento, só para se ter uma ideia, a tarifa em Feira de Santana em dinheiro custa R$ 4,15. No Via Feira custa R$ 3,78. A tarifa de ônibus em Feira de Santana, ela é mais cara do que Campo Grande, Rio de Janeiro, Porto Velho, Rio Branco, Teresina, Aracaju, Palmas, Vitória, Manaus, Brasília, Boa Vista, Macapá, São Luís, Fortaleza e Recife. A tarifa em Recife custa R$ 3,45. Recife tem uma população de 1.653.461 habitantes. Fortaleza tem uma população de R$ 2.286.612. A tarifa custa R$ 3,60. Em São Paulo, a capital, a população, a maior capital, que tem 12.300.000 habitantes, a tarifa em São Paulo custa R$ 3,00. São Paulo. A tarifa em São Paulo, ela representa 25 centavos a mais do que a cidade de Feira de Santana. Há bairros em São Paulo, eu fui fazer uma pesquisa, há um bairro em São Paulo que chama Engenheiro Marcical. Este bairro está a 60 quilômetros do centro de São Paulo. As pessoas gastam 3 horas de ônibus para sair desse bairro, é o ponto mais distante de São Paulo. A diferença da tarifa em São Paulo para a cidade de Feira de Santana é de exatamente 25 centavos a mais a tarifa em São Paulo. São Paulo custa R$ 4,40. Então, quando você fala de mobilidade urbana, você tem que buscar privilegiar todos os modais. Nós temos um sistema alternativo de transporte de passageiros em Feira de Santana, que quando José Falcão criou, essas pessoas eram patrão, passaram a ser empregados. Hoje, aqueles que operam nas vans estão literalmente quebrados em Feira de Santana. Nós temos os mototáxis, nós temos que criar linhas exclusivas, ligando bairros aos distritos, com vans, com mototáxis. Você chega agora, nesse momento que nós estamos concedendo essa entrevista, os pontos de ônibus em Feira de Santana estão superlotados. Por quê? Nós temos ônibus velhos. A prefeitura, quando anuncia agora que o BRT vai entrar hoje em vigor, dando 15 dias de tarifa gratuita de forma experimental, isso é um crime. Sabe por quê, Fernando? Porque está no edital da licitação de 2015 que com a implantação do BRT, as tarifas sofrerão reajustes. Então a prefeitura está dando 15 dias agora, porque nós estamos hoje a pouco mais de 30 dias das eleições, hoje é dia 14
Nós estamos a 31 dias das eleições, a prefeitura vai dar 15 dias de transporte gratuito e depois, quando iniciar o funcionamento do BRT, a prefeitura vai alterar porque lá está na sua planilha. Então nós precisamos melhorar a mobilidade urbana. 12% da população usa bicicleta para se transportar de casa para o trabalho. Feira de Santana tem avenidas planas e largas. Nesses últimos anos, praticamente não construíram nada de ciclovia, ciclofaixas e ciclorotas no município de Feira de Santana. Nós tivemos avenidas que foram abertas, como a Avenida Iguatemi, Rosalvo Bittencourt, Almir Dias e várias outras, Ayrton Senna, Fraga Maia, e quase que não existe nenhum metro de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Isto é uma irresponsabilidade. Nós temos o compromisso no nosso governo de no mínimo, a cada ano, nós fazermos 5 quilômetros de ciclovias. Feira de Santana, os dados apontam aí que Feira de Santana tem aproximadamente 15 quilômetros de ciclovias. A cidade no Rio Branco, no Acre, capital do Acre, cidade com pouco mais de 400 mil habitantes, tem 117 quilômetros de ciclovias. Então, nós temos um compromisso e vamos melhorar muito o sistema de mobilidade urbana de nossa cidade. Bom, nós passamos um pouquinho da metade do nosso tempo. Vamos adiantar com os demais assuntos que a gente precisa falar aqui. O segundo assunto que eu queria conversar com o senhor é a respeito da economia. Com a pandemia, muita gente perdeu o emprego. A gente sabe que impactos econômicos aconteceram. Como é que o senhor imagina uma recuperação econômica aqui em Feira de Santana a partir de 2021, candidato? Olha, nós temos no nosso plano de governo cidade criativa e uma economia criativa, que é exatamente uma forma de você apoiar, de você criar novos ambientes e condições para você melhorar a economia da nossa cidade. Hoje nós temos aí nas grandes cidades a grande quantidade de criação de aplicativos. Nós temos as startups, nós temos as hubs, que são exatamente incrementos na economia da cidade. O que nós precisamos fazer, e Feira de Santana não pode ficar distante disso, é ter uma secretaria como nós temos, uma Secretaria de Economia, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, e que hoje está apenas preocupada em perseguir vendedores ambulantes. No nosso governo, esta secretaria será responsável para que possamos implantar efetivamente que Feira de Santana se transforme em uma cidade criativa, para que através de todos esses modelos econômicos, de entretenimento, de turismo, nós temos que buscar, está no nosso plano de governo, nós temos aqui o nosso plano, o Parque de Exposição, completamente sem uso. E durante todo o ano, apenas na exposição, nós vamos procurar o governo do estado para que o Parque de Exposição de Feira de Santana seja uma alternativa para Salvador. O Parque de Exposição em Salvador é usado hoje para festas, para shows. Feira de Santana é um entroncamento rodoviário, nós estamos a 100 quilômetros de Salvador, para que nós possamos aqui sediar as grandes feiras de agronegócios, da indústria, de tecnologia. Então, nós vamos, através da economia criativa, através de cidade criativa, superar este momento. Nós temos aqui hoje uma grande quantidade de universidades em Feira de Santana. Nós temos a UFES, Universidade Estadual, que é motivo de satisfação para todos nós, além do grande número de universidades estaduais, ou melhor, de universidades particulares. E nós vamos buscar fazer convênios com essas instituições para que juntos nós possamos apresentar as melhores propostas para superar a pós-pandemia. Em relação à educação, candidato, de que forma o senhor planeja a infraestrutura das escolas de Feira de Santana e também, claro, não dá para deixar de falar do IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação, que é utilizado sempre como parâmetro sobre a qualidade do ensino prestado nas escolas públicas municipais. Eu não consigo entender, Fernando, como é que o município, depois de 20 anos, esse mesmo grupo político que estão administrando Feira de Santana, nós temos os piores índices do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Isto demonstra de que esse processo não deu certo em Feira de Santana, que não tiveram compromisso com a educação. No nosso governo, está no nosso plano de governo. Nós vamos prioritariamente priorizar
a educação infantil na nossa cidade. A educação infantil é exatamente a base. Não adianta, esses índices eles são ruins porque o município não tem efetivamente um compromisso com a educação infantil. A nossa educação infantil passa em aumentar o número de escolas em tempo integral, oferecer no turno oposto a criança que vai estudar pela manhã, à tarde, ela vai ter atividades nessa escola em tempo integral de robótica, de música, de arte, de entretenimento, de empreendedorismo, porque uma criança hoje de 5, 6, 7, 8 anos de idade, ela lida com a tecnologia de forma muito mais avançada do que até mesmo eu ou você e muitos que estão nos ouvindo. No nosso compromisso da educação passa pela valorização dos nossos professores. Aliás, quero aqui hipotecar a minha total solidariedade aos professores da rede municipal de ensino, aos funcionários da educação, que no primeiro programa eleitoral do prefeito Colbert Martins foram comparados a milicianos no município de Feira de Santana. Esses professores não são milicianos, eles são professores, muitos dos quais capacitados, com curso além do curso de magistério, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, há professores até com pós-doutorado em Feira de Santana, e nós não podemos aceitar que sejam tratados como se fossem marginais e milicianos em Feira de Santana. O nosso projeto passa também pela valorização dos professores, pela reformulação do plano de cargos e salários, pela reestruturação das escolas, pela valorização das escolas na zona rural de Feira de Santana. Nós não podemos concordar com a grande quantidade de crianças que muitas vezes são colocadas nos transportes e trazidos para a Feira de Santana, onde a prefeitura deveria sim melhorar a estrutura das escolas municipais. Então nós vamos buscar mais uma vez abrir as nossas escolas para a comunidade nos finais de semana, para que o pai possa no final de semana jogar bola, futebol, basquete, vôlei naquela escola que seu filho estuda durante a semana, para que o idoso possa ir jogar a dama, o dominó, o xadrez na escola nos finais de semana, no domingo, onde seu neto ali estuda, para que eles sintam-se partícipes. O nosso compromisso é com a valorização da educação no município de Feira de Santana. Bom, nós temos pouco menos de 3 minutos restantes. Precisa ser regimental com horário, com tempo de 20 minutos. Queria perguntar ao senhor a respeito da saúde. Como é que o senhor pretende reestruturar o acesso também à saúde aqui em Feira de Santana? A saúde também, infelizmente, em Feira de Santana é uma lástima. As pessoas demoram meses para conseguir um exame. As pessoas muitas vezes chegam em boa parte das unidades de saúde, não tem médicos especialistas. Aliás, Feira de Santana protagonizou um dos maiores escândalos. No dia 18 de dezembro de 2018, 10 pessoas foram presas. Essas pessoas furtaram dinheiro público, roubaram dinheiro público. Foi mais de 100 milhões de reais em uma operação intitulada Pitiocampa. O nosso compromisso é prioritariamente construirmos o hospital municipal. O Clériston Andrade II custou ao Estado agora 60 milhões de reais. Eu repito, desviaram 100 milhões através de contratos fraudulentos entre cooperativa e Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Nós vamos fazer com que essas unidades de saúde funcionem. Nós vamos buscar parcerias com a iniciativa privada. Há uma grande quantidade de hospitais e clínicas particulares em Feira de Santana que durante a noite elas têm ociosidade dos seus funcionamentos. Nós vamos fazer, por exemplo, uma parceria para que 10 horas da noite, 11 horas da noite, uma pessoa possa fazer uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada nessas unidades de saúde, aonde há a ociosidade durante determinados horários. Nós vamos buscar, através da melhoria da saúde em Feira de Santana, nas policlínicas e nas unidades de saúde, nas unidades de pronto atendimento. É muito rápido o tempo, mas nós temos um compromisso e eu quero convidar você que está nos ouvindo, entre nas redes sociais, visite as nossas páginas para conhecer todos os nossos projetos. Bom, restam aí 40 segundinhos para o senhor se despedir também dos seus eleitores. Eu quero agradecer a essa oportunidade, ao Bom Dia Feira, aqueles que estão nos ouvindo, para que você possa, repito, conhecer através do horário eleitoral gratuito das nossas redes sociais e possam, nesse momento, escolher a melhor opção para a Feira de Santana. Nessa eleição, nem Beto, nem Colbert.
nem couber, ou melhor, nem Zé Neto e nem couber. Nessa eleição, o povo de Feira de Santana quer Beto 40, prefeito de Feira. Conversamos então com Roberto Tourinho, o terceiro entrevistado na nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Feira de Santana. Nós vamos à nossa chamada das eleições 2020.